Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Excepcionalmente nesse vídeo eu falarei sobre 4 casos de traição. Eu coloquei aqui na capinha os 4 títulos para vocês degustarem essas histórias. Esposa queria passe livre para trair. Esposa traiu por causa de chantagem. Pegou o DST na despedida de solteira da amiga. Esposa cristã e a amiga do trabalho. São esses 4 títulos que vocês já vão ficar sabendo das histórias, tá certo? Bom, eu vou começar pela 4ª história, não é? Esse caso aqui, a esposa cristã, casada há 15 anos, com 3 filhos, e ela diz que ama muito o marido, que ama muito a família dela, que ama muito ser serva de Cristo, de ser uma pessoa que frequenta a igreja. São coisas que ela ama na vida dela. Mas mesmo assim, ela acabou se apaixonando por uma colega de trabalho que investia nela, seduzia ela. Então o que acontece? Ela começou a ter um caso com essa amiga de trabalho, e o negócio todo só foi descoberto porque essa amiga de trabalho havia seduzido mais 2 outras amigas do trabalho. E uma dessas, enciumada, e porque ela também teve o casamento dela destruído por conta do caso com essa outra mulher, ela foi e denunciou. Aí ela foi e mandou mensagens para o marido dessa esposa cristã, dizendo o que estava acontecendo. Aí eles conversaram, assim a esposa cristã percebeu a armação, não é? Descobriu que essa amiga do trabalho que a seduziu e fez ela se apaixonar, tinha outros casos. Bom, antes de falar, eu já sei o final dessa história, mas mesmo não tendo escutado toda a história, eu diria para ela o seguinte: ela não ama o marido dela. Ela gosta muito do marido dela. Sabe por quê? Porque quando a gente ama alguém, a gente não vê necessidade de outras pessoas. Quando a gente ama alguém de verdade, não tem espaço para outras emoções. Você não se emociona, não se apaixona por outras pessoas. Nesse caso aqui, ela se apaixonou, e o conselho que eu dou: espere, porque a paixão esfria, mas ela ainda mantém contato com a mulher. Elas falam por telefone, ela já não trabalha mais no local. O marido perdoou a traição, ficou muito chateado quando ele pegou ela, a esposa, conversando com a amante pelo celular. Ele ouviu tudo, ela dizendo que era apaixonada, que não conseguia esquecer a outra. Então esse cara, esse marido, ele realmente é cristão. A esposa não é. Ela que mandou esse relato aqui, tá, gente? E ela falou que eu deveria ser o mais sincero que eu pudesse ser. Então eu vou ser bem sincero. Você não ama tanto a sua religião, você não ama tanto os ensinamentos que você recebeu na religião. E eu tenho que deixar claro aqui para todo mundo: eu não tenho religião, mas a religião cristã condena esse tipo de relacionamento, condena a traição, condena pessoas do mesmo sexo se relacionando. Então, moça, você não é tão cristã assim como você acha. E eu não estou aqui julgando, nem puxando para um lado, nem para o outro, nem dizendo o que é certo ou o que é errado, ou o que está escrito nas escrituras é certo ou errado. Não estou dizendo isso. Eu estou aqui neutro nesse caso. Eu não concordo com traição. E com relação a seus filhos, que serão também prejudicados, acredito que você deve pensar melhor sobre o que você vai fazer. Se você esperar mais ou menos aí algum tempo sem ter contato nenhum com essa sua amiga que você se apaixonou, pode ser que a paixão esfrie e você continue o seu casamento. Mas se você achar que vale a pena ficar com ela, largar sua família, e depois você vai descobrir outras traições dela, porque ela é uma sedutora profissional,
e depois você vai se arrepender. É isso que vai acontecer e vai vir o karma, vai voltar para você o castigo, porque você destruiu uma família, você fez o seu marido que te perdoou sofrer. Eu penso o seguinte, se um relacionamento não tá legal, se você não ama a pessoa que está com você, eu não acho que você deva ficar, não. É o que eu penso. Você diz no seu relato que você ama seu marido, mas eu já falei aqui, amor não é a mesma coisa de gostar muito, não é a mesma coisa de paixão, não é a mesma coisa de gostar. Gostar, você pode gostar de várias pessoas. Gostar muito, você pode gostar de várias pessoas. Você pode se apaixonar por outras pessoas. Amar, não. Você ama o seu parceiro ou a sua parceira e não necessita de mais ninguém. Não abre espaço para mais ninguém. Você não consegue se envolver emocionalmente com outras pessoas. É só com aquela que você ama. E a paixão, o máximo de tempo que uma paixão dura, pode ser aí 4 anos, e isso se for regada. Se não for regada, a paixão esfria rapidamente. Aí vem o arrependimento. É onde acontecem os casos de arrependimento natural das pessoas que largam o companheiro ou a companheira para ficar com os amantes, porque a paixão esfriou, aí acabou, aí a pessoa bate aquela culpa. Existem vários tipos de culpa quando a pessoa comete o ato da traição. É esse o caso que eu falei aqui agora, da paixão pelo amante esfriar e a pessoa se arrepender. Os outros casos que tem são variações. Tem um caso que a pessoa só se arrepende quando é descoberta. Aí vem o arrependimento. E tem os casos também da pessoa que fez, tinha curiosidade de fazer, ou foi conduzida a fazer, deram conselhos errados, a pessoa fez a traição e se arrependeu. Existem esses casos e algumas variações, mas em todos os casos vem castigo. Não importa se você se arrependeu profundamente de verdade ou não, vem castigo. Aí bate aquele arrependimento profundo. Ela aqui no relato dela me pergunta o que ela tem que fazer. Eu só posso dizer uma coisa. Eu não sou o dono da razão, eu não sei todas as respostas, mas o que eu posso garantir para você é que você não ama seu marido. O que você sente por ele são sentimentos fortes, mas você não ama. E com relação à sua religião, eu acho que você não estudou tanto os conceitos e as ideologias que tem na religião cristã. Tem coisas que a gente não pode fazer, entre elas a traição e o envolvimento com pessoas do mesmo sexo. Então eu acho que você já saiu da sua religião, porque você não está seguindo o que está sendo ensinado ali. E tenha muito cuidado com os seus filhos, não deixe que eles sofram. Mas o seu relacionamento, o seu casamento, eu acredito que já foi destruído. Porque a confiança, eu não sei se o seu marido vai ter em você, porque pode acontecer de você se apaixonar por outras pessoas. E do meu ponto de vista, por você ter se apaixonado por outra mulher, acredito que você seja ou bissexual ou lésbica. Então vai ser difícil de você conseguir vencer isso daí, porque é algo que está enraizado em você. As pessoas que são desse tipo podem te explicar melhor sobre isso do que eu. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente gosta de uma coisa e a gente não pode fazer, acaba chegando algum momento que você vai fazer escondido. Então eu acho que esse casamento aí já foi por água abaixo. Essa é a minha opinião, pediu para eu ser sincero e eu estou sendo sincero como de costume, não é? Bom, agora nós vamos para o outro caso. Presta atenção nesse outro caso aqui. Esposa de 28 anos, marido de 31 anos. A esposa foi numa festa do serviço com colegas de trabalho. E lá ela bebeu muito e acabou beijando uma amiga, que era casada também. Nisso, filmaram. Um amigo deles em comum filmou essa situação. Aí começou a mostrar para ela a filmagem, dizendo que se ela não participasse das brincadeiras deles dois, por quê? Porque essa outra mulher que beijou ela
era casada, mas tinha um caso com esse colega de trabalho que também era casado com outra mulher. E eles queriam fazer tipo um trisal, estão entendendo? Aí ameaçaram ela e viviam mandando mensagens para ela no celular, e ela dizendo que não poderia fazer isso porque era casada, amava o marido, tinha pavor de imaginar de fazer um negócio desse e perder o marido. Ela não queria perder o marido porque ela sabia que ele não iria aceitar, mas aí falaram que iriam mostrar essa imagem, inventando uma história, dizendo que ela estaria traindo ele com homens e mulheres. Aí ela entrou em pânico, aceitou, ficou com os dois. Filmaram de novo, eles fizeram tudo, os três. Aí mostraram a filmagem para ela. Agora você está lascada, minha filha, agora você vai ter que fazer o que a gente quiser. Detalhe, ao total, ela chegou a fazer isso com 18 funcionários da empresa que eles trabalhavam, sendo que eram 10 homens e 8 mulheres. E a maioria das pessoas que participaram foram por livre e espontânea vontade. Pouquíssimas pessoas aqui foram ameaçados ou chantageados como ela. Agora vem a parte ruim. Ela não aguentando a pressão, porque ela tinha traído o marido com 18 pessoas, 10 homens e 8 mulheres, ela disse que iria parar. Esse casalzinho pilantra foi e mandou todas as mensagens de um número que o marido não conhecia para ele. Mandou tudo. Aí o marido foi falar com ela, com a esposa. Aí ela confessou tudo. Disse que ficou, se sentiu ameaçada, tinha medo por causa daquele primeiro vídeo dele separar. Aí ele falou, e agora que você fez com 18 pessoas, você acha que vai ser menos do que aquele primeiro vídeo? É a mesma coisa, foi traição. Ele pegou todos os vídeos, entrou em contato com os maridos e esposas de todas as pessoas envolvidas nessa situação, mandou para todos, e ele foi na empresa e mostrou tudo para a direção da empresa. Todos os envolvidos foram mandados embora. Esse cara, ele processou esse pessoal que fez esse esquema aí da chantagem, usou as provas que ele tinha no celular da esposa, ele permaneceu com a esposa, mas com uma condição: ela não trabalharia mais fora. Ela trabalharia com ele, porque ele tinha um comércio e mesmo assim ela queria trabalhar fora. Então ela aceitou e é assim que eles vivem até hoje. Ela não sai de perto dele. E não tem esse negócio de senhas em celulares. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um homem conquistador no trabalho, ele age de formas que ele consiga conquistar as mulheres. É a mesma coisa com mulheres lésbicas. Elas agem da mesma forma que esse homem conquistador. E eu não estou querendo ensinar ninguém aqui não, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que um cara conquistador no serviço ou na academia age. Eu vou explicar para vocês. Age assim também na faculdade, tá? Você, quando está vendo todo dia uma pessoa, você acaba tendo alguma intimidade. É por isso que eu digo para vocês, quando estiver no trabalho, a conversa tem que ser só profissional. E se te chamarem para ir fazer uma social num barzinho, beber com os colegas de trabalho, você tem que falar o seguinte: espera um cadinho que eu vou ligar para minha esposa ou vou ligar para o marido, para que ele venha. Mas por que isso? Nós vamos beber com os colegas de trabalho. Não. Social eu só faço na presença do companheiro ou da companheira. Tem que ser assim. E outra coisa, não se fala da sua intimidade com ninguém, nem com amigos, nem com amigas. É só você e o seu marido, a esposa e o marido. Somente isso. A intimidade, assuntos íntimos, é só entre o casal. Aí, continuando, esses caras estão te vendo todo dia. Aí ele vê que um dia você está feliz, aí no outro você está triste e sempre te elogia. Aí num dia você está feliz, aí ele diz, nossa, você está radiante, que sorriso maravilhoso. Aí a mulher já se encanta, porque recebeu um elogio do cara. Nossa, você é muito linda, chega a brilhar. Aí a mulher já se empolga, já começa a se aproximar do cara.
Aí chega um dia, a mulher em casa discutiu com o marido com ciúme, o marido reclamando da comida, reclamando de algo, brigaram por alguma coisa boba. Quando ela chega no serviço tristinha, o cara vai e fala: Nossa, não combina com você, o que aconteceu? Você triste assim, não combina nada com você. Quer conversar sobre o assunto? Aí a mulher já começa a desabafar com o cara. Aí o cara vai e diz: Não, você não merece isso, esse seu marido é um verme, é um lixo. Aí ela já começa a fazer comparação. Olha a mentalidade do cara. O cara conversa bem, sabe conversar, o meu marido só quer brigar. Aí o cara vai e já começa a elogiar ela. Nossa, uma mulher dessa daí eu não ia pensar em briga nunca. Eu iria pensar em namorar o dia inteiro, beijar o corpo dela tudinho. A mulher já começa a viajar. Aí o cara fala: Poxa, seu marido merece ser punido, vem cá. Aí já chama na chincha, aí já era. É assim que acontece. E quando as mulheres não cedem, esses caras fazem algum tipo de chantagem. Combinam com algum colega, beijam essa mulher e filmam. Aí depois falam para ela: Poxa, vamos ficar. Ela: Não posso, eu amo meu marido. Aí ele vai mostrar a imagem para ela. Então você vai perder seu marido e vai ficar sem mim, porque eu vou mostrar para ele essa imagem. Aí ela falou: Que não faça isso. O que eu posso fazer? Fique comigo que eu apago a imagem. Aí ela fica com ele e ele não apaga a imagem, ainda faz outras imagens. Aí ela está lascada. É basicamente isso que acontece. Existem aquelas que vão ceder porque os caras são insistentes, e digo mais para vocês, esses caras, eles não cantam e tentam seduzir só uma, não. São todas ao mesmo tempo. Ele fica fazendo esses elogios para todas as mulheres que ele tem contato, para ver que alguma vai cair. É como se fosse um investimento. Alguns terão sucessos e outros fracassos, mas ele mesmo assim vai insistindo com todas, até pegar aquela vítima, aquela presa fácil. Detalhe, esse marido continuou, mas ele nunca mais teve confiança nela, tanto que ela tinha que ficar o tempo todo no mesmo local que ele, trabalhando junto. E esse negócio de tecnologia, celular, sem senha, ele tinha acesso, eles usavam o mesmo aparelho para não ter como acontecer coisas do mesmo tipo, porque ele perdeu a confiança nela. Se ela tivesse falado para ele o que estava acontecendo, que ela foi, saiu nessa festa com os colegas de trabalho e a colega beijou, se ela tivesse no dia contado, acabou, não teria mais chantagem nenhuma. Como eu sempre digo, tem que se ter verdade no relacionamento. Se a pessoa for cantada por alguém, tem que logo falar para o parceiro ou para a parceira e cortar contato com essa pessoa que está de segundas intenções. É simples, não tem segredo. Você não tem que enfrentar o pecado, você tem que fugir dele. As pessoas acham que são mais fortes do que são. Não tem segredo isso. Você, por algum momento, vai acontecer alguma coisa que você vai se sentir frágil, carente, sensível. E se você tentar enfrentar uma situação assim, você vai acabar cedendo, vai cair em tentação. Então é por isso que eu digo, não enfrente o pecado, fuja dele. O outro caso, esposa de 30 anos, marido de 31 anos. A esposa foi na festa de casamento da amiga, olha essa daqui. Só que a festa de casamento dessa amiga dela seria uma semana. Seria uma semana de despedida de solteiro e o último dia seria a celebração do casamento. O marido dela não podia ir por conta do trabalho dele. Então ela foi. Eu tenho que parar esse caso aqui rapidinho para fazer um comentário. Gente, despedida de solteiro é no momento que a gente assina o documento do casamento e também no momento em que você está no altar e o pastor ou o padre pergunta se você aceita se casar ou não. Aí você diz sim ou não. Então, esse é o momento da despedida de solteiro. Esse negócio de despedida de solteiro foi uma forma que o pessoal inventou de você encher a cara e trair. É essa a finalidade. Vários casos que eu conheço aqui aconteceram coisas abomináveis,
coisas ruins, coisas péssimas. E todos se arrependeram por causa de um momento de fraqueza. Olha só o que aconteceu. Ela não perguntou qual era a situação, mas ela foi assim mesmo. Chegando lá, as amigas, a maioria casada, presta atenção, eram só mulheres, tinham um pacote nessa despedida de solteiro que seria uma semana. Vocês sabem o que teria? Massagens, teria striptease de homens, gogo boys, e elas poderiam se relacionar com esses caras, vários caras. Aí eu tenho que interromper aqui para chegar ao ponto de dizer por que ela teve que contar essa história toda para o marido. Porque quando ela voltou dessa festa, ela estava estranha e o marido percebeu. Ele procurava ela, tocava nela, mas ela não queria contato com ele. Ele suspeitou, mexeu na bolsa dela e encontrou um exame que ela fez para DST. Ela havia contraído DST. Aí ele foi e perguntou para ela, e o exame de DST? Aí ela começou a chorar, pedindo perdão. Foi aí que ela foi contar o que tinha acontecido nessa festa. Aí ele perguntou para ela, por que você não impediu as suas amigas de fazer isso? Quase todas casadas. Por que na hora que elas falaram que seria isso, você não foi para o hotel e ficou ou veio para casa? Você poderia ter voltado somente no dia da celebração do casamento. Se você ficou, foi porque você quis. Você quis ficar. Aí ela disse, as amigas ficaram esses 3 dias fazendo certas coisas com vários homens, gogo boys e massagens, e ela não queria participar. Só que ela foi numa massagem num dia, e eu não sei se vocês sabem, existem massagistas que são homens, mulheres ou trans. E se você for numa situação dessa, a pessoa, não em todas as casas de massagens, tá, gente? Mas a maioria, pelo que eu fiquei sabendo, se você for, vai rolar um dedinho em certos lugares. Aí, se você aceitar esses dedinhos que vão entrando em certos lugares, de repente você está levando bambuzada. Tá entendendo o que eu estou falando? Foi o que aconteceu com ela. Ela foi na casa de massagem e o cara meteu o maçarico nela. E ela disse que foi assim que ela pegou a situação. O marido não acreditou. Ela disse que por isso que estava evitando de bater virilha com ele para não contaminá-lo, não é? Ele ainda não confiando, é claro que ele não vai confiar. Depois dela ter feito isso, de ter participado disso, de ter aceitado isso, ele não iria confiar nela. Ele foi e pegou o celular dela, quando ela estava dormindo, acessou através da impressão digital dela e viu as conversas no grupo que ela estava com as amigas. Gente, tinha essa coisa da massagem, tinha a coisa do strip, né, dos gogo boys, ali no evento, com todas fazendo tudo misturado, na frente de todo mundo pelado, mas foi uma semana, presta atenção, gente, foi uma semana, mas tinham os rapazes que iriam dormir com elas, todos os dias. No total, todas ali saíram, no mínimo, com 15 homens. E o que aconteceu? Ele mandou todos os prints para os maridos das outras mulheres e todo mundo descobriu que pegaram DST. Ele não pegou, porque a mulher não quis fazer mais nada com ele. Ele estava super chateado, ele deu entrada na separação e falou para a esposa que só perdoaria ela se ela falasse para os pais dele e para os pais dela, contasse tudo. Aí quando ela foi contar, ela contou a mesma história que contou para ele, que foi só com o massagista que ela fez. Aí depois que ela terminou de falar chorando, os pais envergonhados, ele pegou e mandou para os celulares da família, dele e dela, tudo o que tinha acontecido. Aí ele foi e mostrou para ela, falou assim, agora leia aqui a sua confissão real, qual seria? Aí ela começou a chorar, porque ela não sabia que ele tinha visto tudo no celular dela. Ele viu vídeos, ele viu as conversas de quantos homens todas tinham se relacionado. Tinha dias que cada uma delas dormia com 2, 3 homens na mesma cama. Foi a semana inteira assim, de pura bateção de virilha. E as amigas dizendo que era natural fazer isso, porque os homens também fazem.
Bom, dessa situação aqui, vários casais se separaram, o casamento foi anulado porque o noivo separou, anulou por traição, e ele pegou e separou da esposa, com toda razão. Gente, você não deve ir a eventos sociais sem a presença do seu companheiro ou da sua companheira, porque pode acontecer alguma coisa, mesmo que você seja uma pessoa forte. Estão entendendo? Vai dar brecha, você vai estar incentivando outras pessoas mal intencionadas a tentarem te seduzir. Se você tem essa vontade de ser seduzido ou seduzida, separe e seja seduzida por todo mundo. Se você quer experimentar outras coisas, separe e vá fazer outras coisas. Mas eu garanto que um tempo depois você vai implorar para voltar e vai perceber que já perdeu a outra pessoa, porque você vai ver que você não vai encontrar outras pessoas melhores. Não é fácil de você encontrar pessoas boas. É muito mais fácil você encontrar pessoas ruins. É como se fosse um milho no palheiro. O milho é a pessoa boa, o palheiro são as pessoas ruins. É mais ou menos isso. Eu falei no outro vídeo, para você encontrar um homem digno ou uma mulher digna, é mais fácil de você ganhar na Mega Sena. Agora o último caso de hoje. A esposa, ela trabalhava, mas ela teve câncer. E o marido fazia tudo em casa. Ela pegou uma licença, não é, do serviço, e o marido cuidava dela, cuidava dos filhos, dava banho nela, tratava ela de uma forma que é difícil de você achar. Só que ela, com muita ajuda, muito apoio, os médicos excepcionais e com uma certa sorte também, ela conseguiu ser curada desse câncer. Ela com 38 anos e o marido 40 anos. Só que teve um dia que ela chegou no marido e disse o seguinte: olha, tem um colega de trabalho que ele vai sair do trabalho, vai se aposentar. Ele tem 53 anos e ele sempre foi apaixonado por mim. Ela falando isso para o marido. Aí ela disse: bom, já que eu tive essa coisa, que eu quase morri, eu mudei a minha mente agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos da vida. Aí o marido foi e perguntou: o que você quer dizer com isso? Eu quero permissão para você deixar que eu fique com esse meu amigo de trabalho de 53 anos, que é apaixonado por mim, sempre foi, sempre me cantou. Aí ele falou: então vocês já tinham algum caso, né? Ela falou: nunca te traí, mas por eu saber que ele é afim de mim, eu querendo experimentar outra pessoa, pensei logo nele, sei que não vou vê-lo mais porque ele vai se mudar para outro estado, então resolvi fazer com ele. O marido não aceitou. Chegou no outro dia, ela veio até ele não quis papo com ela falou assim: olha, hoje eu vou trabalhar, saindo do trabalho, vou para o bar com os amigos de trabalho e com ele, e depois vou para o motel com ele. Aí o marido foi e falou: você já está a semana toda falando por si só, não levando em consideração a minha vontade, você não está me respeitando, não me respeita mais como marido, continue a agir como você está agindo. Aí ela falou assim: eu vou fazer e acabou. E foi para trabalhar. Próximo ao horário que ela iria sair do serviço, ele foi lá de longe, ficou observando, eles indo para um bar, a galera toda. Aí ele ficou observando, né, o pessoal no bar, bebendo e tal, e foi saindo todo mundo, e por final foi saindo a esposa dele de mão dada com esse homem de 53 anos, baixinho, gordinho e careca. E ele, um cara alto, forte, musculoso e novo. Estão entendendo? E ela foi para o motel com o cara. Ele foi para casa, arrumou as coisas dela, arrumou tudo que era dela, porque a casa era dele, era uma herança de família. E quando ela chegou, as coisas estavam arrumadas. Ela começou a chorar, pedindo perdão a ele, e ele falou que não tinha perdão, que era para ela seguir a vida dela. E ela não aceitou. Aí ele conseguiu na justiça, provou que foi traição, mesmo ela dizendo que ele sabia. Ele tirou fotos,
Ele falou que ele não sabia, que ela enganou. Ele mentiu na justiça. Ele disse que ele não sabia. Ele pegou conversas dela no celular com o cara durante a semana toda. E ele conseguiu ganhar e ela se separou dele. Detalhe, gente. A vida dela foi destruída. Porque ela perdeu os filhos não queriam conversa com ela. Aí aconteceu um negócio interessante. Todas as amigas dela, todas as pessoas do trabalho, todos os familiares, dizendo que ele era insensível porque ela teve câncer. Aí ele disse, então quer dizer que só porque ela teve câncer que ela poderia me trair com todo mundo, que eu deveria aceitar? É isso? Aí ele falou assim, olha, tudo isso que vocês falaram aqui, defendendo as atitudes dela, eu gravei tudinho e eu vou mostrar para os maridos de vocês. Aí acabou, todo mundo foi embora, cada um foi para o seu lado e cada um seguiu a sua vida. Em pouco tempo, ele, mesmo decepcionado com relacionamentos, ele conheceu uma moça e se casou. Uma enfermeira de 25 anos, bem mais jovem que a ex-esposa dele. E hoje em dia ele tem um casal de filhos com essa enfermeira. E detalhe, a ex dele está dentro d'água até hoje. Vive na mão de um e na mão de outro. E ela mesmo diz que foi o pior erro da vida dela. Ela nunca mais se recuperou. Envelheceu, voltou a ter complicações com a saúde. E eu acho que isso é o karma. Todos nós estamos aqui como se fosse para aprender algo, melhorarmos como pessoas. Como se a gente estivesse aqui para pagar alguma coisa que a gente já fez e para aprender, para aprimorar a nossa alma. Então, quando a gente erra muito, eu costumo dizer que a alma da pessoa está lascada com farofa. É por isso que eu falo isso, porque ao invés de aprendermos, a gente percebe que a maioria das pessoas estão cada vez errando mais. Infelizmente, eu tenho que voltar a dizer, pelo que eu observo, o mal já venceu faz tempo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado ou não. Se puder, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.